Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de conferências do 47º andar brilhava sob luzes brancas e intensas. Telões gigantes exibiam números vermelhos e verdes, curvas ascendentes e descendentes, projeções financeiras que representavam bilhões de dólares. A tensão era palpável. Michael Harris, um diretor ambicioso conhecido por seu temperamento explosivo, cerrou os dentes. O contrato em questão, uma parceria estratégica avaliada em 2 bilhões de dólares, deveria ser sua maior conquista. Mas uma série de desentendimentos internos o havia levado ao limite. Chega! Gritou ele de repente, batendo com o punho na mesa com tanta força que assustou vários executivos. Levantou-se de um salto, encarou os colegas e, com um gesto teatral, atirou o crachá no tapete grosso. O metal tilintou e rolou até os pés da cadeira do CEO. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Todos prenderam a respiração. Michael pensou ter feito uma demonstração de poder, mas ainda não tinha noção da magnitude do que acabará de desencadear. Calma e serena, a mulher sentada na outra ponta da mesa se levantou. Seu terno preto impecavelmente cortado realçava sua autoridade natural. Seus olhos frios e penetrantes fixaram-se em Michael com uma intensidade que ninguém conseguia ignorar. Michael, ela disse em voz baixa mas afiada como uma faca. Acho que você está se esquecendo de algo. Eu não sou apenas responsável por este projeto. Sou a CEO desta empresa. Um murmúrio percorreu a sala. Michael sentiu o rosto corar. Ele pensara que tinha a situação sob controle, mas acabará de descobrir que sua ação impulsiva o colocará à mercê de uma mulher que ele nunca compreenderá de verdade. Ela se aproximou do contrato. O silêncio era absoluto. Cada respiração parecia ressoar como a batida de um tambor. E este contrato, continuou ela com a voz calma, mas implacável, eu cancelo. Imediatamente. Os números, as projeções, os sonhos de Michael, tudo evaporou num instante. 2 bilhões de dólares aniquilados por um mero sopro de poder. Michael empalideceu, incapaz de proferir uma palavra. O CEO, por outro lado, exibiu uma calma soberana, deixando claro para todos que nesta empresa, o verdadeiro poder não se mede por um crachá, mas sim por visão e controle. Naquele dia Michael Harris aprendeu tarde demais que a arrogância nunca havia sido um substituto para a liderança, e que algumas mulheres eram capazes de derrubar impérios com um único gesto. Michael Harris voltou ao seu escritório, o maxilar cerrado, o coração disparado. Cada passo ecoava no corredor vazio, uma reverberação de sua própria humilhação. Ele não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Seu gesto teatral, que pretendia afirmar sua autoridade, havia se voltado contra ele em uma fração de segundo. Atrás da porta de vidro da sala de conferências, a CEO Vanessa Coley permanecia sentada, cercada por sua equipe mais próxima. Seus dedos tocavam levemente a borda do contrato cancelado. Nenhum músculo em seu rosto demonstrava a menor emoção, mas Michael sabia que havia subestimado aquela mulher. Ele bateu na porta e entrou fingindo calma. Vanessa. Ele começou, mas ela levantou a mão. Não fale comigo como se ainda tivesse poder aqui, Michael. Você perdeu esse contrato. E aconselho que pense 2 vezes antes de cruzar essa linha novamente. Michael sentiu a raiva fervilhar dentro de si, mas a reprimiu. Ele sabia que ela tinha razão. Seus anos de experiência e instintos estratégicos estavam sendo varridos por sua própria impulsividade. Eu pensei que poderíamos negociar, disse ele, com a voz demonstrando uma hesitação incomum. Vanessa se levantou e aproximou-se dele com um andar calmo, porém confiante. Ela lhe entregou um tablet contendo os detalhes financeiros e as projeções atualizadas. Veja os números, Michael. Você consegue perceber o quanto sua atitude teria custado à empresa se tivéssemos assinado o contrato sob pressão? Michael olhou para a tela. As perdas potenciais eram astronômicas. Todos os cenários mostravam claramente que sua ação impulsiva poderia ter custado centenas de milhões, talvez até mais. Ele baixou o olhar, consciente de que sua reputação agora estava manchada. Vanessa colocou a mão sobre a mesa e olhou-o diretamente nos olhos. Liderança não é gritar ou bater na mesa. É antecipar, compreender os problemas e saber quando ficar em silêncio. Aprenda isso, ou você sairá desta empresa antes que perceba. Michael engoliu em seco, sem conseguir responder. A lição era clara. Vanessa Coley não era uma CEO comum, ela era estratégica, implacável e capaz de controlar uma situação antes mesmo que ela começasse. Ao sair da sala, Michael percebeu que sua próxima decisão determinaria não apenas sua carreira, mas também o futuro de toda a empresa.
E pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo, o medo de ser completamente enganado por alguém que ele considerava fácil de manipular. A cidade cintilava sob as janelas panorâmicas do 47º andar. Vanessa Cole contemplava a vista, as luzes da cidade refletindo sua serenidade interior. Michael, por sua vez, permanecia no corredor, incapaz de aceitar sua derrota. Ele sabia que acabará de enfrentar um adversário que não era apenas um CEO, mas uma força silenciosa e calculista. No entanto, poucas pessoas conheciam a história de vida de Vanessa. Ela não nasceu em berço de ouro nem em berço de ouro. Sua juventude foi marcada por desafios constantes, uma família modesta, um ambiente competitivo e uma ambição que nasceu da necessidade. Cada passo de sua carreira foi meticulosamente planejado. Cada promoção que conquistou nunca foi por acaso. Ela observava, analisava e antecipava os erros de seus colegas e superiores. E sempre sabia o momento certo para atacar com precisão cirúrgica. Em seu escritório, Vanessa refletia sobre o momento exato em que percebeu que liderança não se mede por títulos ou distintivos. Durante seu primeiro grande projeto na universidade, uma parceria frágil estava à beira do colapso por causa de um aluno arrogante. Em vez de confrontá-lo com raiva, ela deu um passo para trás, estudou cada detalhe e propôs uma solução que impressionou toda a diretoria. Naquele dia, ela aprendeu uma lição que guiaria toda a sua carreira. O verdadeiro poder reside no controle, não na ostentação. Michael não sabia nada dessa história. Para ele, ela era simplesmente a CEO que acabará de arruinar seus planos, um obstáculo que ele achava que conseguiria superar. Mas Vanessa sabia como lidar com homens como ele, com paciência, estratégia e uma autoridade natural que nunca exigia gritos. Enquanto Michael tentava organizar seus pensamentos em seu escritório, Vanessa discretamente convocou sua equipe mais próxima. Juntos, eles analisaram o impacto do cancelamento do contrato, antecipando as reações dos parceiros financeiros e da mídia. Tudo estava sob controle. Todos os cenários possíveis haviam sido considerados. E durante todo esse tempo, Michael não tinha plano nem estratégia, apenas uma raiva crescente e o ego ferido. A tensão aumentava, mas Vanessa sabia que toda batalha era vencida com o preparo do terreno. Ela possuía a paciência dos heróis anônimos, a inteligência estratégica e a visão daqueles que sabem transformar uma crise em oportunidade. Michael, por outro lado, via apenas a superfície, sem perceber que já estava perdendo muito mais do que apenas um contrato. O verdadeiro confronto estava apenas começando. Na manhã seguinte, a atmosfera na Torre Cole Industries estava gelado. Já circulavam rumores. Michael Harris perdeu um contrato de $2 bilhões. Os corredores fervilhavam, olhares eram trocados e as palavras crachá e CEO permeavam todas as conversas. Michael entrou no prédio com uma raiva contida. O crachá que ele jogará fora no dia anterior estava desativado. Ele tivera que passar pela recepção, uma afronta que jamais perdoaria. No elevador, ele se olhou no espelho. Seus olhos estavam com olheiras, seu terno amarrotado, sua expressão severa. Vou fazê-la cair. Ele murmurou algo entre dentes. Ele ainda acreditava que podia lutar em seu próprio terreno, o da manipulação, das alianças e das táticas desonestas. Mas Vanessa Cole estava jogando em um tabuleiro de xadrez diferente. Ao chegar ao escritório, 2 gerentes seniores o aguardavam. Sr. Harris, a Sra. Cole gostaria de vê-lo às 10 horas em ponto na sala Horizon. Diga a ele que irei quando tiver tempo. Grognateil. Um dos executivos ergueu as sobrancelhas. É uma ordem direta. Ele então compreendeu que não tinha mais o luxo de recusar. Às 10 horas em ponto, ele entrou na sala Horizon. Vanessa já o esperava de braços cruzados com o olhar fixo no horizonte da cidade. A princípio, ela não disse nada. Deixou que o silêncio fizesse seu trabalho, como um instrumento de poder. Então, sem se virar, ela disse calmamente: Você sabe quanto tempo esperei antes de cancelar aquele contrato? Michael hesitou. Suponho que foi uma decisão de última hora. 17 dias, ela respondeu, virando-se para ele. 17 dias observando, ouvindo e testando suas reações. Cada reunião, cada tensão, cada decisão impulsiva. E ontem, quando você jogou fora aquele crachá, simplesmente decidi que era a hora certa. Ele congelou. Ela havia planejado tudo, antecipado tudo. Vanessa aproximou-se e colocou uma pasta sobre a mesa. Você achou que esse contrato salvaria sua carreira. Mas veja essas projeções, em 6 meses ele teria consumido metade da nossa margem de lucro. Os sócios que você escolheu não eram confiáveis. Você queria impressionar, não liderar. Ela fez uma pausa e acrescentou mais suavemente. Michael, eu não te desprezo. Você tem talento. Mas seu ego te cega.
Você não suporta quando alguém, especialmente uma mulher, te ofusca. Aquelas palavras atingiram Michael como um tapa na cara. Ele queria responder, mas nada lhe saiu. Vanessa prosseguiu, desta vez sentando-se calmamente. Eu não vou te destruir. Estou te observando. Você tem uma última chance. Prove que você pode ser um estrategista, não um sabotador. Caso contrário, farei de você um exemplo. Ela se levantou com o olhar ainda fixo nele. E mais uma coisa. Aquele distintivo que você jogou fora. Ela tirou o objeto da gaveta e o colocou na frente dele. Guarde-a. Ela lhe lembrará que o poder é conquistado, não dado de graça. Michael permaneceu sozinho, distintivo na mão, garganta apertada. Pela primeira vez, ele não sentiu raiva, mas uma estranha forma de admiração misturada com medo. Vanessa Cole tinha acabado de arrasar sem levantar a voz. E no silêncio daquela sala com paredes de vidro, ele entendeu que não havia perdido nenhum contrato. Ele havia aprendido a lição de sua vida. A noite caía sobre a cidade. As luzes das torres competiam com as estrelas, mas para Michael Harris, tudo parecia envolto em escuridão. Desde o seu confronto com Vanessa Cole, ele estava obcecado com cada palavra, cada olhar, cada detalhe. Ele não suportava esse sentimento de impotência. Ele, o homem outrora respeitado, até mesmo temido por seus superiores, silenciado por uma única mulher. Sentado em seu luxuoso apartamento, ele abriu o computador. Se ela pensa que acabou, está enganada. Ele murmurou. Ele começou a pesquisar. Bancos de dados internos, relatórios antigos, artigos esquecidos. Queria saber tudo sobre ela. Quem é Vanessa Cole, afinal? Após horas de pesquisa, ele se deparou com um detalhe perturbador. Antes de se tornar CEO de Cole Industries, ela trabalhou durante vários anos em uma pequena empresa de consultoria financeira chamada Wellington e Ross. Uma empresa que não existe mais, tendo sido comprada em circunstâncias obscuras. Ele sentiu uma faísca. E se o segredo do seu poder estivesse escondido ali? No dia seguinte, Michael chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Seus colegas ficaram surpresos ao vê-lo concentrado, quase calmo. Superficialmente ele havia se acalmado. Na realidade, estava preparando seu contra-ataque. Durante a reunião matinal, Vanessa apresentou um novo plano estratégico. Sua voz era calma, sua presença magnética. Os diretores a notavam freneticamente. Michael, no entanto, a observava em silêncio. Ele notava as reações, os gestos, os silêncios. Tudo. Toda rainha tem seus defeitos. Pensei. Você só precisa encontrar o quadrado certo para atacar. Após a reunião, ele encontrou Olivia, a assistente de Vanessa, uma jovem leal frustrada com a pressão constante. Michael aproveitou a oportunidade. Sabe, Olivia, eu não entendo por que a Vanessa te mantém na sombra. Você faz todo o trabalho e ela leva todo o crédito. Olivia desviou o olhar, sentindo-se desconfortável. Ela nunca me desrespeitou, Michael. Talvez não, mas ela também não confia em você. Senão, teria te contado sobre a Wellington e Ross, não é? O nome a fez pular de susto. Michael percebeu imediatamente. Bingo. Olivia se recusou a dizer mais nada, mas ele entendeu. Aquele nome significava algo. E no mundo dos negócios, um segredo muitas vezes valia mais do que um contrato. Naquela mesma noite, Michael conheceu um ex-jornalista financeiro, Peter Langford, em um bar discreto no centro da cidade. Wellington e Ross. Peter repetiu, franzindo a testa. Sim, isso me soa familiar. Uma caixa que desapareceu da noite para o dia. Houve uma investigação na época, mas tudo foi encerrado. O classificado como? Sob pressão. Alguém muito importante mandou apagar os arquivos. E se me perguntarem, essa Vanessa Cole pode nem ser o nome verdadeiro dela. Michael permaneceu em silêncio. O jornalista entregou-lhe uma chave USB. O que você procura está lá. Mas tenha cuidado. Algumas verdades destroem aqueles que as descobrem. De volta à casa, Michael inseriu a chave em seu computador. Arquivos abertos, relatórios confidenciais, fotos, depoimentos. E de repente um rosto apareceu na tela, uma jovem 20 anos mais jovem com um nome diferente, Vanessa Toys. Abaixo da foto, uma nota. Testemunha-chave no caso Wellington e Ross. Desapareceu após o escândalo financeiro de 2005. Identidade alterada. Provavelmente sob proteção federal. Michael sentiu um arrepio percorrer a nuca. Vanessa Cole, talvez não fosse apenas uma CEO brilhante. Ela era uma sobrevivente, uma mulher que construiu seu império sobre as cinzas de um passado esquecido. Ele recostou-se na cadeira atônito. O jogo tinha acabado de mudar de escala. Ele deixou de confrontá-lo no mundo dos negócios. Ele acabará de abrir a porta para um segredo capaz de explodir tudo.
Na manhã seguinte, Michael chegou à sede de Cole Industries mais cedo do que nunca. Suas mãos tremiam levemente, mas seus olhos brilhavam com uma nova luz, a de alguém que pensa ter descoberto a fraqueza do gigante. Ele segurava o pendrive no bolso como se fosse uma arma invisível. Ele passou pela segurança sem dizer uma palavra e foi direto para o escritório de Vanessa. A secretária tentou impedi-lo. Sr. Harris, a Sra. Cole está em reunião, o senhor não pode. Não preciso de permissão. Ele a interrompeu bruscamente. Ela está me esperando. Ele entrou sem bater. Vanessa estava lá de pé observando a cidade, como sempre. Um café fumegante na mão, absoluta serenidade no rosto. Ela se virou lentamente, seu olhar penetrante encontrando o de Michael. Estou te ouvindo, ela disse simplesmente. Com um gesto rápido, Michael colocou um pendrive sobre a mesa. Você reconhece isso? Vanessa ergueu uma sobrancelha, sem dizer uma palavra. Você jogou bem, Vanessa. Ou melhor, Vanessa Torres? Silêncio. Um silêncio pesado, tão denso que quase se podia ouvir o zumbido das luzes de neon. Michael prosseguiu com a voz baixa, mas carregada de tensão. E descobri tudo. Wellington e Ross, a investigação federal, seu desaparecimento. Você não é quem diz ser. E se eu contar à imprensa, acredite, você não permanecerá como CEO por muito tempo. Ele esperava um choque, um pânico, uma rachadura nessa máscara perfeita. Mas Vanessa sorriu. Um sorriso lento e calculado. O sorriso de um jogador de xadrez que acaba de ver seu oponente cair na armadilha que ele pensava ter preparado. Ela sentou-se lentamente em sua poltrona e, em seguida, pressionou um botão no controle remoto. A tela na parede atrás dela se iluminou. Apareceram uma série de imagens, capturas de tela, e-mails, conversas gravadas. Evidências da investigação ilegal liderado por Michael. Você acha que eu não sabia, disse ela calmamente. Percebi seu acesso não autorizado desde o primeiro minuto. Deixei as portas abertas de propósito. Queria ver até onde você iria. Michael permaneceu paralisado. Vanessa prosseguiu com a voz mais firme. E agora tenho tudo o que preciso para provar que você violou os protocolos internos de segurança, acessou arquivos confidenciais e ameaçou um executivo. Ela pousou a xícara de café e inclinou-se na direção dele. Mas eu não vou denunciá-lo. Ainda não. Michael franziu a testa. Para quê? Vanessa juntou as mãos. Porque quero que você entenda quem eu realmente sou. O que você descobriu faz parte do meu passado, sim. Fui testemunha em um grande caso de corrupção. Ajudei as autoridades a desmantelar uma rede financeira criminosa. Recebi proteção, sim. Mudei de nome. Mas nunca fugi. Ela fez uma pausa e acrescentou. Reconstruí tudo sozinho, começando do zero. E o que você considera uma fraqueza é a minha maior força. Porque ao contrário de você, Michael, eu não tenho mais nada a provar para ninguém. Michael sentiu a garganta apertar. Ele queria destruí-la, e acabará de lhe dar mais uma arma. Vanessa se levantou, contornou a mesa dele e se aproximou. Veja bem, você me deu exatamente o que eu precisava, um motivo para testar sua lealdade. E você falhou. Ela entregou-lhe a chave USB. Estou lhe dando uma escolha. Ou você se demite hoje discretamente com uma recomendação neutra, ou tornarei públicas as violações de dados da empresa, e você nunca mais ocupará um cargo de gerência. O silêncio voltou a reinar. Michael olhou para o pendrive e depois para Vanessa. Ela não gritou, não ameaçou, não insultou. Ela simplesmente tinha ganho de novo. Ao sair da sala, Michael percebeu que tudo o que ele pensava saber sobre poder havia acabado de desmoronar. Vanessa Cole não era apenas uma CEO. Ela era uma sobrevivente que se tornou estrategista, e ele, apenas mais um peão em seu tabuleiro de xadrez. 2 dias se passaram desde o confronto no escritório de Vanessa Cole. Michael Harris havia dormido apenas algumas horas. Sua mente não parava de repassar aquela humilhação. Ele havia perdido 2 vezes, primeiro para o seu impulso, depois para sua própria armadilha. Mas o ego de um homem como ele não desapareceu. Reformulou-se, tornando-se mais discreto, mais perigoso. Ele havia concordado em permanecer em silêncio, ou pelo menos era o que Vanessa acreditava. Na realidade, ele já estava tramando sua vingança. Em um café discreto, ele se encontrou novamente com o jornalista Peter Langford. Você me disse que algumas verdades destroem aqueles que as descobrem. Disse Michael com os olhos cansados, mas determinados. Quero que essa verdade a destrua. Não a mim. Pedro hesitou. Michael, essa mulher tem contatos. Se você publicar isso sem provas concretas, ela vai acabar com você judicialmente antes mesmo do seu artigo ser publicado. Então me dê algo mais. Um ângulo que eu possa controlar.
O jornalista pensou por um instante e, em seguida, entregou-lhe uma folha de papel. Alguém do conselho quer o lugar dela. Me deram a entender isso. Se surgirem dúvidas sobre a identidade dela, alguns investidores vão retirar seus investimentos. Se você os convencer de que pode provar que ela mentiu sobre o passado, eles vão te apoiar. Michael sentiu um calor subir pelo peito. Uma brecha. Finalmente. Enquanto isso, no último andar da Torre Cole, Vanessa observava a chuva bater nas janelas. Ela sabia que a calmaria era apenas uma ilusão. Michael não era do tipo que desaparecia sem fazer barulho. E ela tinha razão. Às 9h45, um alerta de segurança interna apareceu em sua tela. Suposto vazamento de informações. Artigo em preparação sobre a identidade do CEO da Cole Industries. Vanessa respirou fundo. Sem pânico. Sem raiva. Apenas concentração fria. Ela apertou um botão. Olivia, entre. E tranque a porta. A assistente entrou parecendo nervosa. Senhora Cole, a imprensa entrou em contato com o departamento de comunicação. Eles estão fazendo perguntas sobre o seu passado. Eu sei. Vanessa aproximou-se da sua mesa e retirou uma pasta lacrada, uma pasta que ninguém jamais tinha visto. Chegou a hora de usar isso. Ela entregou o arquivo para Olivia, que hesitou. É o quê? A verdade, Vanessa respondeu, mas contada à minha maneira. Algumas horas depois, o mundo dos negócios foi abalado por um artigo inesperado. Não aquela preparada por Miguel e Pedro, mas uma declaração oficial publicada diretamente por Cole Industries. Título: Nossa CEO, Vanessa Cole, quebra o silêncio, a história por trás do seu sucesso. O artigo contava toda a história, o escândalo da Wellington e Ross, o papel de Vanessa como denunciante, sua proteção, sua mudança de identidade para escapar de ameaças reais e sua resiliência na reconstrução de sua vida. O tom era inspirador, transparente e heróico. A mídia entrou em frenesi. As redes sociais a apresentaram como uma sobrevivente corajosa que transformou o medo em força. Longe de fugir, os investidores elogiaram sua integridade. As ações da empresa subiram. Ao ler a notícia em seu celular, Michael sentiu o sangue gelar nas veias. Ela tinha se adiantado a ele. De novo. Peter Langford ligou para ele imediatamente. Michael, acabou. Ela tirou proveito de tudo. Você só ajudou a construir a imagem dela como uma santa. Não, ele murmurou com a voz trêmula. Não acabou. Ela quer guerra? Ela vai ter guerra. Ele desligou. Seu reflexo na janela mostrava um homem exausto, quase derrotado. Mas em seus olhos, uma chama perigosa acabará de se reacender. No topo da torre, Vanessa Cole contemplava a cidade iluminada. Ela sabia que Michael tentaria algo diferente. Mas desta vez, ela não se limitaria a se defender. Ela iria protegê-lo, não para impedi-lo, mas para transformá-lo. Ela havia compreendido uma coisa: pessoas como Michael não se destroem, elas se reeducam. E às vezes a melhor vitória não é eliminar um adversário. Trata-se de forçá-lo a se tornar uma pessoa melhor contra a sua vontade. Mas Michael ainda não havia aprendido essa lição. E a batalha psicológica que estava se formando abalaria todo o Império Cole. A noite caiu sobre a cidade como uma cortina de veludo. As torres de vidro ainda cintilavam sob as luzes artificiais, mas no 47º andar da sede da Cole Industries, a atmosfera era de uma frieza calculada. Vanessa Cole, sempre ereta, encarava a tela que exibia os relatórios internos do dia. Com o rosto impassível, ela lia linha por linha as evidências acumuladas contra Michael: falsificação de dados, suborno de sócios e, sobretudo, a gravação de áudio em que ele ameaçava um funcionário para que alterasse os números. Essa evidência era sua arma silenciosa, e esta noite ela iria usá-lo. Discretamente, ela convocou uma reunião de emergência com o comitê executivo. Ao redor da longa mesa de mármore, os líderes se acomodaram em um silêncio nervoso. Michael entrou por último, fingindo uma confiança que já não possuía. Seu olhar encontrou o de Vanessa, um olhar calmo, quase gentil, mas por trás dessa serenidade escondia-se um aviso. Miguel, ela começou em voz clara, você sabe por que estamos aqui. Ele ergueu uma sobrancelha. Suponho que esta seja mais uma de suas manobras políticas. Vanessa deslizou um tablet sobre a mesa. O som de uma voz familiar preencheu a sala. Era ele. Sua voz, áspera, ameaçadora. Altere os números ou você perde o emprego. O conselho não pode ficar sabendo. Seguiu-se um silêncio gélido. Cada membro da comissão olhou para Michael, atônito. Sua fachada desmoronou. Foi tirado de contexto. Ele gaguejou. Não, Vanessa respondeu suavemente. Está fora do seu controle. As palavras se quebraram como uma frase.
Então ela se levantou, deu a volta na mesa e parou em frente a ele. Eu a cobri seus erros, Michael. Tentei conversar com você. Mas você passou dos limites. Ela se dirigiu à comissão. Com efeito, a partir desta noite, o Sr. Turner está suspenso de todas as suas funções. O Conselho de Administração decidirá amanhã sobre sua demissão definitiva. Michael levantou-se abruptamente furioso. Você acha que venceu? Você não é nada sem mim. Fui eu quem negociou este contrato, fui eu quem abriu estes mercados. Vanessa olhou para ele por um longo tempo. Então, com calma, você abriu portas sim, mas eu construí o edifício. E agora, fecho a porta atrás de você. Os seguranças se aproximaram, mas Vanessa fez um gesto para que os impedissem. Deixem-no partir com dignidade. Esta será a última chance dele. Michael agarrou o casaco, tremendo de raiva, e saiu da sala sem dizer uma palavra. As portas se fecharam atrás dele com um baque seco. O silêncio retornou. Vanessa respirou fundo, sua máscara de ferro intacta. Mas quando todos saíram da sala, ela permaneceu sozinha, de frente para as luzes da cidade. Ela sabia que essa vitória tinha um preço: a sombra, a solidão e o peso do poder. Para salvar a empresa, ela teve que se tornar implacável. E a partir daquele momento nada seria como antes. 3 semanas haviam se passado desde a queda de Michael Turner. Durante 3 semanas, a imprensa explorou o caso ao máximo, divulgando trechos de áudio, depoimentos anônimos e análises da estratégia de Vanessa Coley. Oficialmente, Michael havia se demitido por motivos pessoais. Extraoficialmente, todos sabiam que ele havia sido destruído pela mulher a quem um dia chamou de seu protegido. Mas Michael não era do tipo que desaparecia sem fazer barulho. De um hotel de luxo em Miami, ele preparava sua vingança. Sentado na varanda com um copo de uísque na mão, ele observava o oceano com um sorriso amargo. Você acha que me apagou da sua vida, Vanessa? Ele murmurou. Você verá o que um homem humilhado pode fazer quando não tem mais nada a perder. Ele fez ligações, contatou jornalistas, ex-parceiros e, acima de tudo, um rival feroz da Coley Industries, a Romantech, uma gigante americana disposta a tudo para derrubar Vanessa. Michael vendeu-lhes o que restava de sua alma. Em troca de uma quantia colossal, entregou documentos internos, alguns confidenciais, outros falsificados, acusando Vanessa de manipular os mercados antes do cancelamento do contrato de 2 bilhões. No dia seguinte, as manchetes explodiram em todas as telas. Vanessa Coley é acusada de fraude e manipulação financeira. A CEO no topo do mundo foi apanhada em causa pelas suas próprias manobras. O mundo de Vanessa desmoronou em uma única manhã. Os investidores entraram em pânico, as ações despencaram e jornalistas acamparam em frente à sede. Mas em vez de se esconder, Vanessa entrou no escritório como se nada tivesse acontecido. Com seus saltos impecáveis e olhar gélido, atravessou o corredor cercada por flashes e gritos de repórteres. Senhora Coley, a senhora falsificou algum documento? Você está prestes a se demitir? Michael Turner diz que você destruiu a carreira dele. Ela não respondeu. Nem uma palavra. Em seu escritório, ela fez um sinal para sua assistente Jade: acionem a equipe jurídica. E preparem um comunicado oficial. Nós não apenas resistimos às tempestades. Nós as controlamos. Enquanto os advogados se acertavam, Vanessa começou a estudar cada linha das acusações. Ela reconheceu alguns dos dados reais, mas outros dados eram claramente fabricados. Michael havia misturado verdade e mentira com uma precisão diabólica. Ele quer me arrastar para o fundo do poço junto com ele. Ela respirou. Jade baixou a cabeça. Ele parece determinado a destruí-la, senhora. Vanessa finalmente ergueu o olhar, com um brilho frio e intenso nos olhos. Então ele se esqueceu de quem eu era. Ela pegou o celular e ligou para um número confidencial. Agente Rove? É o Coley. Temos um problema sério. Preciso que tudo seja revistado. Suas contas, suas comunicações, seus aliados. Quero tudo antes de segunda-feira. Houve silêncio, então uma voz grave respondeu: entendido. Nós cuidaremos disso. Quando ela desligou o telefone, uma calma absoluta tomou conta do cômodo. A guerra acabará de ser declarada, e desta vez, não se tratava apenas de salvar o nome da cidade. Ela pretendia destruir Michael Turner de uma vez por todas. Os dias seguintes foram um caos orquestrado. Os canais de notícias não falavam de outra coisa, os jornais estampavam manchetes. A rainha das mentiras Vanessa Coley, uma ascensão construída sobre manipulação. Seu império estava tremendo, os acionistas entravam em pânico e alguns membros do conselho de administração já começavam a falar em substituí-la. Mas aqueles que realmente conheciam Vanessa sabiam de uma coisa: ela nunca abdicou do controle. Nunca.
Na manhã desta sexta-feira, às 8 horas em ponto, ela convocou uma coletiva de imprensa. O saguão da sede da Koch Industries estava repleto de jornalistas, câmeras e microfones empunhados como armas. Ela entrou vestindo um impecável terno branco, símbolo da pureza que defenderia com unhas e dentes. Ela sentou-se atrás do púlpito e o silêncio se fez instantaneamente. Há vários dias que meu nome está associado a acusações graves. Ela começou com voz firme. Essas acusações vêm de um homem cuja ambição superou a lealdade. Um homem que traiu a confiança que depositei nele. Ela fez uma pausa. Os flashes dispararam. Hoje apresento-lhes a verdade. Nas telas atrás dela, gráficos, e-mails e gravações apareciam. Cada item demonstrava como Michael Turner havia fabricado provas falsas, alterado datas e usado servidores offshore para simular transações inexistentes. Mas isso não era tudo. Vanessa revelou calmamente que os fundos que Michael havia recebido da Horman Tech para entregar esses dados eram rastreáveis, e que ela já havia apresentado uma queixa ao FBI. Os jornalistas se levantaram, atônitos. Um deles gritou: "Você planejou tudo? Sabia que ele ia te atacar?" Vanessa esboçou um leve sorriso. "Não estou planejando uma traição. Estou me preparando para sobreviver." Então, num tom mais sério, o que defendo hoje não é apenas o meu nome. É a ideia de que uma mulher não precisa ser submissa para liderar. Que força, estratégia e dignidade podem coexistir em um só corpo. Os aplausos estrondosos que se seguiram fizeram o salão tremer. Mas enquanto as câmeras filmavam seu triunfo, a poucos quilômetros de distância, Michael assistia à transmissão em uma tela. Com o rosto pálido e o maxilar cerrado, ele compreendeu que sua manobra acabará de fracassar. Ela me destruiu, de novo. Mas, no fundo dos seus olhos, uma chama permanecia. Não a chama da vingança desta vez, mas a chama de um homem à beira do desespero. E um homem desesperado é sempre perigoso. A chuva batia com força nas janelas da sede da Koch Industries, como se o próprio céu tentasse dissipar a tensão das últimas semanas. Vanessa Koch, exausta, mas serena, olhava para a cidade lá embaixo. O escândalo havia se voltado contra Michael Turner. As autoridades haviam iniciado uma investigação, a Horman Tech enfrentava pesadas multas e os mercados começavam a se estabilizar. Mas Vanessa sabia que feridas invisíveis sempre demoravam mais para cicatrizar. Ela havia vencido. À primeira vista, porque no fundo, ela sentia um vazio, um cansaço que nenhuma vitória poderia apagar. Naquela noite, enquanto assinava os últimos documentos do dia, seu telefone vibrou. Apareceu uma mensagem anônima. "Acha que o caso está encerrado? Ligue à TV." Ela franziu a testa e ligou a tela fixada na parede de seu escritório. Um canal de notícias estava transmitindo um vídeo ao vivo. Michael Turner, magro, nervoso, com olheiras profundas. Ele estava no estúdio, diante de jornalistas ávidos. "Sim", ele disse com a voz trêmula, "eu menti. Mas não agi sozinha. Vanessa Koch me manipulou por anos. Ela me moldou e depois me destruiu. Tudo que me tornei, ela criou." Os jornalistas inclinaram-se para a frente, atentos a cada palavra sua. "Então você admite ter fabricado as provas?" "Sim, mas foi ela quem me ensinou como fazer isso. Ela me ensinou que neste mundo, a moralidade é inútil." Vanessa permaneceu imóvel. Ela sabia que aquela entrevista não era um ato de vingança, mas de agonia. Michael já não estava tentando vencer. Ele queria arrastá-la para o fundo do poço junto com ele. Algumas horas depois, a notícia se espalhou. Michael Turner havia sido encontrado morto em seu quarto de hotel, aparentemente vítima de uma overdose. Sobre a mesa de cabeceira, uma carta endereçada a Vanessa. Ela abriu sozinha, em seu escritório silencioso. A caligrafia era trêmula, mas legível. "Você me ensinou sobre o poder, mas nunca me ensinou a viver sem ele. Eu não te perdoo, Vanessa. E no entanto, eu te entendo." Vanessa releu a carta várias vezes, sem demonstrar qualquer emoção. Depois, largou o papel, apagou as luzes e observou a cidade adormecer. Ela construiu um império, destruiu seus inimigos, sobreviveu às tempestades. Mas esta noite, pela primeira vez, ela sentiu o peso do vazio que o poder deixa para trás. O império não é feito apenas de vidro e aço. É feito de cicatrizes. E às vezes, para se manter no topo, você precisa aprender a conviver com os fantasmas daqueles que deixou para trás. Vanessa fechou os olhos, um sussurro quase imperceptível em seus lábios. "Descanse em paz, Michael." A chuva intensificou-se. E a rainha, mais uma vez, permaneceu sozinha em seu trono. 6 meses depois, o sol nascia lentamente sobre Nova York, dourando os arranha-céus de vidro e os rios de aço.
Em um amplo apartamento com vista para o Central Park, Vanessa Collie estava sozinha, com uma xícara de café na mão. Seu império havia sido reconstruído. As ações da Collie Industries atingiram um novo recorde. A mídia agora as apresentava como a mulher de negócios mais poderosa do continente. Mas naquele silêncio dourado, não havia nem orgulho nem triunfo. Apenas a consciência do preço pago. Sobre a mesa de centro, uma pasta fechada continha um nome escrito à mão, Michael Turner. Ela abriu devagar. Dentro estavam a carta que ele lhe deixará, recortes de jornal e uma foto dos dois, tirada anos atrás, quando ela o recrutara como um jovem executivo ambicioso. Ele estava sorrindo naquela ocasião. Ela também um pouco. Vanessa tocou levemente a foto com a ponta dos dedos. Você tinha fogo nos olhos, Michael. Ela murmurou. Eu te ensinei a usar, mas não a se proteger. Ela largou a foto, levantou-se e caminhou até a grande janela panorâmica. Sob seus pés, a cidade fervilhava, indiferente aos dramas humanos que lhe davam vida. Esse era o paradoxo do poder. Quanto mais alto você sobe, menor o mundo parece, e mais vasta se torna a solidão. O telefone dele vibrou. Uma mensagem da sua assistente. A senhora Collie está sendo aguardada pelo conselho para reunião estratégica. Vanessa respirou fundo. Então, com um gesto calmo, respondeu: estou chegando. Antes de sair, ela se olhou uma última vez no espelho da sala de estar. Seu reflexo lhe mostrava a imagem de uma mulher forte e elegante, mas cujo olhar carregava as marcas de 1000 batalhas invisíveis. Ela apagou a luz, deixando a fotografia sobre a mesa, o último vestígio de uma guerra que ela havia vencido, mas jamais esquecido. E enquanto fechava a porta, um pensamento lhe ocorreu: o poder não destrói os fracos. Ele transforma os fortes. A cidade estava despertando, as buzinas dos carros soavam, a vida estava voltando ao normal. E Vanessa Collie, uma figura imponente em meio à turbulência, caminhou rumo a uma nova era? A história de uma mulher que perdeu tudo para entender o verdadeiro significado de possuir tudo.